Fala pessoal, tudo bem? Eu vou estar demonstrando para vocês uma ferramenta que eu estarei disponibilizando aí para monitoramento de VPS contra CAR, né? Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta que ela monitora todos os serviços da sua VPS e tem alguns plugins a mais. Então eu acredito que para quem não tem um monitoramento seria interessante, tá? E o que seria esse monitoramento? Saber se a minha VPS está no ar, a saúde, né, dos aplicativos que estão instalados nela, se estão todos funcionais. Enfim, para quem já tem alguma noção aí de monitoramento, não vai ser nenhuma novidade, mas eu acredito que muita gente aí que tem a sua plataforma, está lá com o seu servidor instalado, não tenha esse tipo de monitoramento. Então essa ferramenta é uma ferramenta bem completa e eu acredito que vai ajudar bastante aí a gente saber, por exemplo, no caso de um nosso servidor ficar fora por algum motivo, é, algum problema, alguma falha de algum serviço que não startou do jeito que deveria ser startado. Então, sem delongas, deixa eu mostrar aqui o funcionamento da ferramenta para vocês. E se alguém tiver interesse, só me chamar no privado aí. Ela tô com um valor bem em conta aí, promocional de lançamento. E assim, é uma ferramenta que eu acredito que tem, eu acho que todos teriam que ter. Eu acredito que alguns já tenham, né? Mas vamos lá. Então aqui, fazendo o logon na ferramenta, deixa ele carregar aqui, tá? Ele já vem para essa tela aqui, que é onde é mostrado um overview para gente, né? Com os alarmes que estão em warning e alguns críticos, né? Então eu vou trabalhar com um host aqui em específico. Eu tenho dois cadastrados nele, né? Eu vou trabalhar com esse aqui, que é um ambiente que eu criei. É uma VPS que eu tenho aqui para teste mesmo, né? Esse aqui é uma VPS que eu acabei colocando de um cliente, que é para mim simular, para estar demonstrando para vocês um tipo um alerta que tem aqui, que no caso eu não conseguiria simular aqui porque eu tenho poucos dispositivos aqui cadastrados nessa plataforma, tá? Então, a ferramenta é isso. Você abrindo, você tem um painelzinho aqui que ele vai te falar quantos serviços estão sendo monitorados, né? Quantos estão com problema. E aqui também os eventos que foram gerados, problemas e é um overview, né? Um básico aqui para você já se localizar o que está acontecendo com sua VPS. Então, se eu clicar aqui no Service, ele já vai me mostrar todos os serviços que eu tenho, né, que estão disponíveis, né, desculpa, no para monitoramento da minha VPS, tá? Então eu quero mostrar como pegar esse host aqui. Isso aqui é uma VPS que eu tenho cadastrada, tá, com o Tracar instalado, e eu vou mostrar para vocês tudo o que é monitorado, né? Então assim, primeiramente a gente tem aqui o agente, né? Que é o cara que envia as informações para esse servidor de monitoramento, tá? Ele mostra para mim aqui o tempo de execução, que é o tempo que o agente leva para fazer a execução e enviar lá para o meu servidor. Eu tenho aqui o Discover, esse cara aqui é o cara que faz a descoberta de novos monitoramentos que possam existir na VPS, ele fica checando para ver se foi incluso algum plugin novo, tá? Esse alarme aqui é um alerta de atualização. Por exemplo, tudo isso daqui, ó, a minha VPS está com 65 updates pendentes que eu não fiz, que está disponível lá e que eu precisaria fazer, executar, né? Então ele alarmou crítico aqui para mim. Por quê? Eu defini que se ele passar de um determinado valor, eu quero que ele alarma crítico para mim, alarmasse crítico para mim. Então aqui, por exemplo, uma situação com a sua VPS não está com os updates em dia. Então você pegaria aqui, tá? Daqui a pouco eu abro ele aqui
uma forma mais detalhada para estar explicando para vocês. Então eu tenho aqui também o load, né, da minha CPU, quanto qual é a utilização da minha CPU, né, nos últimos 15 minutos, ele me dá aqui. E o bem bacana é que a ferramenta ela vai gerando gráficos para a gente, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele me dá todo um gráfico de histórico de utilização da minha CPU. Então, os momentos que eu estava com um alto uso aqui, ó, do meu load average. Deixa eu voltar para onde nós estávamos. Tá. Então, estamos aqui no update. E aqui ele mostra a utilização da CPU, né? Como que está o nosso consumo lá de uso. Ele mostra também o I/O do nosso disco, né? Isso aqui serve como referência para saber como que está a nossa taxa de leitura e gravação do nosso disco. Então, de repente, se você tiver com um valor muito baixo aqui, ele vai alarmar e esse parâmetro é configurável. Então, já serve aí para alguma investigação, se a gente tiver com alguma lentidão na nossa VPS. A gente tem o file system barra, né? Nesse alerta aqui, ele checa para a gente o tamanho do nosso disco, o quanto que a gente tem disponível. Nesse caso aqui, eu estou com um disco de 8 gigas, né? E ele já está falando que eu já usei 4,42 gigas, então eu estou utilizando aqui 54% do meu disco. E ele gera gráficos também aqui, ó, de utilização, né? Eu consigo ter um gráfico aqui para verificar quais são as datas que o uso do disco aumentou, diminuiu e etc. Vamos voltar aqui, tá. Então aqui ele está pegando o meu file system, seriam as minhas partições. Se eu tiver mais de uma partição, ele vai contabilizar também, que é o caso aqui do meu barra boot. Ele identificou que eu tenho uma outra partição barra boot, ele está monitorando aqui, falando que eu usei 19,29%, tá? Tem um monitoramento aqui na minha interface de rede. Ele me dá aqui as quantidades de entrada e saída em kbytes, né? Serve também para a gente monitorar o tráfego aqui da rede da nossa VPS. Eu tenho uma outra interface de rede aqui, ó, tanto que ele detectou duas, né? Então eu tenho uma segunda que está parada, não está tendo tráfego, então ela mostra aqui tudo zerado. Ele gera também aqui ele tem monitoramento para o kernel. Se de repente o kernel da nossa VPS apresentar algum problema, ele vai alarmar aqui para gente, tá? Isso aqui já é uma coisa mais avançada, mas um alerta, né? Um monitoramento que está aí, está disponível na ferramenta. Essa parte aqui é bem interessante, logins. Então, como que funciona isso aqui? Se alguém, esse valor aqui é definido. Eu defini para 1 de 3, né? Então, se tiver um login sequer, por exemplo, alguém chegou na minha VPS e fez um login via SSH, ele vai alarmar aqui para mim em um warning. Se passar de 3 usuários logados ao mesmo tempo, via SSH, tá pessoal? Não é o login na plataforma. Aí sim ele alarmaria crítico aqui. Então isso aqui é bastante interessante para saber quem que está logando na sua plataforma, se existe algum acesso na sua plataforma que não seja o seu ou conhecido por você, tá? Então aqui ele estaria mostrando para a gente. Então no caso aqui ele está em warning porque eu fiz um login, tá? Eu já estou com um login aqui, daqui a pouco eu vou fazer o logoff, vocês vão ver que isso aqui vai mudar. E o gráfico também é gerado para ele. Então tá vendo aqui, ó? Foi feito um login e esse login já está desde das 2h20 até as 14h20. Tá vendo que ele preencheu o espaço todo aqui. Então na hora que eu derrubar, provavelmente ele vai ficar com essa linha, com esse espaço vazio, porque não tem nenhum usuário logado. Então isso aqui é bom para identificar possíveis acessos indevidos, né, na sua VPS. Aí temos também um alarme de memória.
Ele mostra aqui para a gente a utilização de memória, o quanto eu tenho disponível, o quanto está sendo utilizado. Também é bem legal para a gente identificar algum gargalo na nossa plataforma. De repente, a VPS ela está precisando de mais memória, né? A gente pode ver que no meu caso aqui eu tenho pouco. Se eu não me engano aqui, eu acho que essa VPS ela tem 2 gigas, né? Então, ele já está até me falando aqui que eu estou usando 52% de memória. Próximo. Aqui seriam meus pontos de montagem, né? Ele detectou que eu tenho o meu barra montado, então se esse cara aqui não tivesse sido montado corretamente, ele ia alarmar aqui pra gente. A mesma coisa vale para o meu barra boot, desculpa. E aqui ele começou a pegar alguns serviços já. Aqui ele está monitorando o meu MySQL, né? Ele monitora as conexões que estão ativas agora no momento, então eu tenho 13 conexões, né, com ele agora nesse exato momento. Então até para identificar, isso aqui é bem legal para a gente identificar, porque geralmente essas conexões ela vai vir do Tracar, né? Então a gente consegue ver ali em real time quantas as conexões a gente está tendo, se é preciso aumentar aquele valor de número de conexões no MySQL. Então a gente consegue se adequar aqui e de repente até identificar gargalos, né? Aqui eu tenho ele está me informando aqui qual que é o tamanho do meu DB, do meu banco, né? Do meu banco SYS, que é um banco interno do MySQL. Ele fala aqui que o tamanho do banco está com 16K. E aqui é o banco que eu utilizei para a plataforma. Ele está mostrando aqui que existe um banco lá chamado Tracar e ele está utilizando 35 megas. Tá vendo aqui? E ele vai gerando um gráfico também de utilização. Conforme o MySQL da sua plataforma, ele vai adicionando novas informações lá, uma das tabelas que mais cresce lá é aquela de posições, né? Aquela tabela positions. Então aqui você também consegue identificar. Eu quero saber o tamanho do meu banco que está hoje. Então ele estaria te mostrando aqui qual é o tamanho do banco de dados, né? Para você de repente até tomar algumas ações. Por exemplo, se esse banco crescer muito e eu não tiver espaço em disco, muito provavelmente eu vou ter problema. Então, essa associação aqui, ele já faz automático, porque ele já sabe quanto que eu tenho de espaço em disco. Então, se eu chegar num valor muito alto aqui, ele vai saber que eu não tenho espaço em disco, ele vai me alarmar aqui em crítico ou em um warning. E esses valores são configuráveis, tá? Então, o próximo aqui, referente a banco também, ele me mostra a situação de I/O do InnoDB, do MySQL. Então, ele vai te mostrar ali o status de leitura e gravação, como é que está lá. Aqui ele monitora a instância, que seria o próprio serviço do MySQL. De repente, se o MySQL parar o serviço, ele vai me alarmar aqui. Ele está falando aqui que o MySQL está ok, foi startado. No próximo aqui, ele mostra para gente a sessão, né? Quantas sessões eu tenho. Então agora ele está me mostrando aqui que eu tenho um total de 11 sessões, né? Que ele está executando lá. A versão do MySQL, ele apresenta aqui logo abaixo. Ele mostra qual a versão que eu estou utilizando. 5.729. Estou utilizando o sistema operacional lá é um Ubuntu 16.04, tá? Aqui é um serviço de NTP, que é o serviço que mantém o meu horário da VPS sincronizado, né? Eu acredito que isso aqui também é bem legal ter para a gente saber em algum momento se esse horário não tiver sincronizado, ele vai me dar um alerta aqui sendo warning ou crítico. E aqui já está mais voltado para a parte da VPS, né? O número de threads que está sendo utilizado, ele me mostra aqui, essas threads aqui, ela está relacionado ao CPU da VPS, né? Esse cara aqui também é bem legal,
esse service sumário aqui, ele me mostra que eu tenho 114 serviços ativos na minha VPS e 9 disable. Desses 114 aqui, aqui dentro já engloba o serviço da plataforma Tracar. Então, se por algum momento a plataforma Tracar ela tiver alguma falha, por exemplo, eu parei ela, dei um stop, ele não vai alarmar para mim como falha, porque eu parei, tá ok, ele vai aumentar isso aqui para 10. Mas se ela na inicialização dela, ela por algum motivo, ela tiver algum erro, né, ela não subiu ok, ele vai me alarmar aqui. Ele vai mostrar para mim que o serviço Tracar não está funcionando corretamente, tá? Mas eu já estou preparando um plugin também para deixar mais específico, voltado somente para a plataforma mesmo, para ficar checando somente o serviço da plataforma. Mas aqui é bem legal. Por exemplo, se você tiver um evento que a plataforma não está funcionando, ele já alarmaria aqui. E o legal disso, pessoal, que ele manda a ferramenta, ela envia e-mail, tá, para gente com um alerta e com alerta warning e com alerta crítico. Então, qualquer falha que apresentar é chegado um e-mail para a gente e aqui ele sairia, né, do verdinho de ok, ele iria para o amarelo ou vermelho aqui no dependendo da situação. Então aqui a gente tem o TCP Connections, que ele fica monitorando as nossas conexões TCP, o quanto que a gente tem aqui na escuta, em timeout e estabilizada, né? Então eu tenho 26, em escuta eu tenho 189, né, que é o listen, e timeout eu tenho 22 conexões em timeout. Então é bem legal também a gente ter na plataforma para monitorar lá as nossas conexões com os dispositivos, se está tendo muito timeout, e serve para nos ajudar aí a fazer alguma investigação para descobrir algum problema, porque não é normal a gente ter um timeout com valor muito alto. E que mais? Aqui já está mais voltado para a plataforma, né? Que são alguns plugins que eu desenvolvi. Então, o que esse plugin aqui faz? Ele pega os dispositivos offline, real time, né? Então aqui agora ele está falando que eu tenho 10 dispositivos offline e esse cara aqui, ele é configurável. Eu coloquei aqui para esse valor de 10, mas eu não configurei para ele me dar algum tipo de alerta ou crítico ou warning, né? Eu só deixei para ele me mostrar aqui que agora eu tenho 10 dispositivos offline. Mas esse valor é configurado. De repente você falou, ó, se tiver mais que 20, 30, 40 dispositivos offline, eu quero que você me envie um alerta, eu quero que você se torne o warning ou o crítico, né? Aqui também a gente tem esse monitoramento para dispositivos online. Então ele está falando aqui que eu tenho 3 dispositivos online agora no momento. E também pode ser configurado. Por exemplo, eu posso colocar aqui que se ele não tiver mais que 5 dispositivos online, ele me dá um alerta crítico, um warning. Isso aqui também é um valor que é configurado. Também a mesma coisa para os dispositivos on-now. Se tiver algum dispositivo com on-now aqui, ele vai me mostrar aqui, né, que aquele on-now seria aquele status desconhecido, né, que a gente pega ali na plataforma, naquela aba de dispositivos. Aí o próximo aqui seria usuários cadastrados. Quantos usuários a gente tem cadastrados na plataforma? Ele pegaria aqui também. Temos também aqui o último update. Então, o que esse cara aqui faz? Ele fica checando se existe dispositivos que estão com tempo maior que 30 minutos sem fazer nenhuma atualização na plataforma. Então, esse valor também é configurável. Por exemplo, eu coloquei como 30 minutos aqui como um exemplo, mas isso pode ser configurado conforme a necessidade de vocês. Por exemplo, um cliente ele pede que após 60 minutos, se nenhum dispositivo estiver atualizando, que ele seja alarmado como crítico e é disparado um e-mail para ele, tá?
E o legal é que aqui, né, a mensagem de retorno é justamente os dispositivos que estão sem enviar posições por mais de 30 minutos. Então, isso aqui é bem interessante também para você acompanhar aqueles dispositivos que não estão se atualizando aí na plataforma por algum motivo. E aqui ele mostra a versão da plataforma, que eu estou utilizando aqui essa 4.3 Snapshot, né? E temos o uptime da VM, né? Então ele está medindo aqui para mim o uptime, o quanto tempo a minha máquina está ligada. Ela já está ligada aqui há 21 dias, como vocês podem ver aqui, ó. E, e é isso. É uma ferramenta bem legal. Por exemplo, se por algum motivo a plataforma cai, ou se você tiver algum problema de dispositivo que não está enviando, você vai receber um alerta. Esses valores são configuráveis, tá? E a gente consegue personalizar aí conforme a necessidade de cada um. Então a parte de banco aqui é bem interessante, você saber o tamanho do seu banco de dados e se ele chegar num valor que, que para você é considerável como crítico, você receber um alerta e ele alarmar aqui, ele mostrar para você aqui visível, né, que você tem um problema, que nem o caso do logins aqui, bem legal para saber se você tem algum usuário aí desconhecido que você ou mesmo algum tipo de acesso na sua plataforma que assim que você não conheça, entendeu? Que você não esteja ciente. E a saúde da própria VPS, que nem aqui no caso, ele já gritou aqui para mim que eu preciso fazer os updates, né? E, e já está me falando aqui a quantidade que eu tenho, tal. A parte esse cara aqui que eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui rapidamente porque como esse rastreador aqui eu tenho poucos dispositivos, né? Ele está falando aqui que eu tenho dois dispositivos aqui online e 11 ele está offline. Eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma. É que eu cadastrei esses caras aqui só como teste mesmo. Deixa eu pegar aqui essa plataforma. Então aqui, ó, o que eu estou monitorando seria essa plataforma. Ela só tem esses três hosts, né? Que são os três que ele está mostrando aqui como online. Tá vendo aqui, ó? Então ele mostra os três aqui. Opa, deixa eu tentar jogar esse cara aqui. Tá. Então tá. E esses dispositivos aqui que são os que estão offline. Tá vendo? Eu tenho 10 dispositivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou, aqui já está online. Então aqui ela me mostra em real time quantos dispositivos eu tenho com status de offline. Então aqui eu não tô tomando nenhuma ação, mas eu poderia falar para a ferramenta, ó, me manda um e-mail com alerta se tiver com mais de 15 dispositivos offline, eu quero saber. E você me alarma aqui como crítico, entendeu? Ou como um warning, entendeu? Tanto o warning como o crítico, ele vai te enviar um e-mail informando da situação. O caso que eu falei para vocês desse cara aqui, ó, que é ele alarma para gente dispositivos com um update maior que 30 minutos, tá vendo? Seriam os dispositivos que não recebem, né? Que não estão fazendo atualização na plataforma com mais de 30 minutos. Eu tenho uma situação aqui que já está alarmando, que é um cliente que eu acabei colocando para teste, é esse aqui, ó. Aí no caso ele alarmaria assim para a gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está falando aqui que a gente tem 165 dispositivos que não estão enviando há mais de 30 minutos, né? Aqui são os valores que a gente definiu. Eu coloquei só para teste. Então, 130, até 130 ele marcaria ok, passou de 130 ele alarma o warning, né? E chegou em 251 ele alarmaria crítico para a gente aqui, tá? Então é bem legal que ele mostra aqui para a gente todos os clientes todos os dispositivos cadastrados que estão nessa condição. Então ele mostra com o nome do dispositivo, dois pontos,
Você pode copiar isso aqui e levar para uma planilha do Excel e depois fazer uma separação, mas todos os dispositivos estão aqui, tá? Não vou mostrar muito isso aqui, porque como é uma plataforma de cliente, é só uma passada rápida. E que mais? E aqui nessa aba aqui a gente tem toda a navegação. Aqui a gente consegue verificar aqui um overview, né? Que é a situação de todos os seus hosts. Ele tem também esse overview, que é o da tela inicial. Ele mostra aqui para a gente uma topologia da nossa rede. Isso se você tiver mais hosts, né? Por exemplo, mais servidores conectados, você consegue montar uma árvore aqui. E aqui é tudo painel de navegação, onde você vai checar os host groups, se a gente criar ou se tiver já criado, todos os serviços, você consegue verificar aqui todos os serviços que estão sendo monitorados, tá? Problemas, você consegue gerar uma estatística de todos os problemas que aconteceram, tá vendo? Você consegue verificar serviços pendentes. Enfim, o básico é isso, né? Eu acredito que é uma ferramenta bem legal para quem não tem um monitoramento aí da sua VPS, saber a situação que ela se encontra, se essa VPS ficar fora do ar, você vai receber o alerta te dizendo que ela vai estar fora e qual o motivo, se seria algum problema com a própria plataforma Tracar ou a VPS que por algum momento, por algum motivo, né, ela tenha caído. Então é isso, pessoal. A ferramenta está aí, está com um valor bem bacana, né? Promocional aí de lançamento da ferramenta. E se vocês tiverem interesse, só chamar aí no privado que eu estarei passando mais detalhes, né? E é isso. E aqui eu tenho mais algumas ideias. De repente, o pessoal que, eu preciso monitorar tal coisa na minha plataforma. É possível? A gente pode conversar e ver se sim, se é possível desenvolver um plugin para a gente estar aplicando aí na ferramenta. Mas isso aqui já ajuda bastante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora os e-mails que ele envia. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro agora onde está a minha conta. Deixa eu rapidinho aqui. Para mostrar para vocês como que é o e-mail que é enviado, né, quando apresenta algum problema. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o e-mail que ele envia. Então, nesse caso aqui, ó, ele estava em Unal e passou para OK. Foi um serviço do. Isso aqui eu estava fazendo ajuste, né? Deixa eu pegar uma outra condição aqui. Aqui é um dispositivo OK. Unal Tracar Demo. Tá OK. Mas enfim, tá vendo aqui, ó, o alerta que ele enviou com dispositivos com update maior que 30 minutos. Então, esse aqui seria um e-mail que chegaria para vocês, tá? E assim, todos aqueles alertas que eu apresentei, eles geram envio de e-mail. Então, se por exemplo a plataforma caiu, algum serviço parou, você seria comunicado via e-mail. Então, ele manda um e-mail nesse formato, né? Com o detalhe do serviço, né? Por exemplo, aqui ele é aquele System Service, ele está falando que estava com crítico e depois passou OK. Provavelmente isso aqui é o exemplo que eu queria mostrar. Quer ver? Deixa eu ver um anterior a ele. Crítico aqui, ó. 114, tal. Aqui, ó, foi uma situação que eu simulei que ele detectou um serviço desativado, que estava crítico, que foi justamente o do Tracar. Tá vendo aqui, ó? Desse 114, o Tracar eu simulei uma falha nele e ele alarmou crítico aqui para mim. Então, por exemplo, sua plataforma parou, o serviço do Tracar não está rodando, você já seria alertado aqui, já chegaria um e-mail para você, do jeito que chegou esse,
e você seria alertado e já tomaria uma ação. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, quem pôde assistir o vídeo. Ficou um pouco longo aí porque tem bastante coisa para ser apresentado. E se tiver o interesse, é só entrar em contato aí. Valeu, muito obrigado. Até mais.